Boa tarde, meus amores. Iniciando hoje a nossa semana, nossas atividades, nossas videoaulas. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, nós vamos trabalhar hoje a leitura. Nós vamos falar um pouquinho primeiro. Na escola, quando o aluno começa a ler, a primeira coisa que ele começa a despertar é a leitura das palavras, né? E o conto de histórias, a leitura dos livrinhos, dos gibis, é muito importante. Não só na escola, como também na família. Até mesmo nas redes sociais, vocês devem utilizar a internet para tentar fazer alguma coisa produtiva dessa forma, na leitura. Imagens, leitura de imagens, como a gente fez a semana passada, nós trabalhamos em você olhar a imagem e tentar descrever. Então, esse livrinho aqui, A Chuvarada, é um dos livros que compõe, não é, o nosso material da FTD, em que o material compõe 4 paradidáticos. Esse é o nosso primeiro que a gente vai começar a trabalhar, o livro número 1. Dentro do livrinho vem também uma fichinha de leitura, né? A qual Tia Bel xerocou, por conta da maioria dos alunos que não tem o material, não tem o livro. E Tia Bel vai fazer a leitura pausadamente e vamos tentar ver o que significa esse tema, não é? O que os personagens fazem, realmente entender o que está escrito para a gente tentar interpretar depois. Veja só, A Chuvarada, ela é da autora Isabela e Angelina. Aqui as duas autoras do nosso livrinho, não é isso? Então veja só, Tia Bel valendo. Aqui nós temos a imagem do jardim, que tem o tema A Chuvarada, né? Vai acontecer exatamente nesse ambiente que é o jardim. Vamos ver quem são os personagens que aparecem. Sempre que a gente lê uma história, a gente tem que ver quem se destaca mais. Quem é o personagem principal, ou quem são os personagens principais. Numa leitura assim até mais avançada, nós chamamos do personagem principal, né? Nós temos o personagem secundário, que é aquele que vai aparecer poucas vezes na história, aquele que aparece mais, que a gente chama de protagonista, não é isso? Então vejam. Nossa editora, vocês já sabem, a gente trabalha com o sistema trilhas da FTD. Este jardim colorido, tão cheiroso e quieto, é o lar dos passarinhos e também muitos insetos. A calma desse jardim é, de repente, alterada. Os bichinhos miúdos fogem, começa uma chuvarada. A formiga tenta entrar no formigueiro para não ser levada pelo aguaceiro. Mas, pobrezinha, fica toda molhadinha. Então temos aqui a formiga entrando no formigueiro, não é isso? Todos no jardim, na hora que a chuva começa, cada um procura um lugar para se proteger. A Joaninha também procura um local para ficar, para fugir daquele temporal. Mas que nada, fica toda encharcada. Tá aqui a Joaninha, aquele inseto, né, que nós sabemos que ele tem aquelas bolinhas, vermelhinho com as bolinhas pretas no corpo. É mais um personagem que aparece na história, que está no jardim na hora que a chuva começa. Quando eles chamam de chuvarada, vai ser muita chuva, não é isso? Então veja, a borboleta percebe o perigo e numa folha busca abrigo. Mas que dó, não escapa do toró. Vejam aqui a borboleta também, fazendo parte dessa história, dessa chuvarada, procurando também um lugar para se abrigar. A lesma tenta ser ligeira e vai se abrigar na roseira, mas é apanhada, quase morre afogada. Veja aqui a lesma, que anda muito devagarzinho, é aquele inseto que tem como característica o andar devagar, até o corpo mole. Geralmente elas ficam dentro daqueles caracóizinhos que a gente encontra. O grilo dá um grande salto, vai parar no galho mais alto, mas coitado, fica todo ensopado. Estão vendo aqui também um grilo tentando se agarrar, mas é levado pela chuva, pela enxurrada. O caracol gruda numa semente para não ser levado pela enchente, mas em vão cai os dois no chão. Vejam aqui a fruta, o caracol caindo também.
Esse aqui preso, a lesminha com o caracolzinho nas costas. Tem mais outro personagem. O Tatu Bola fica bem à vontade. Diz não ter medo de tempestade. Mas o Gabola vira bola e é levado pela marola. Como vocês sabem que o Tatu Bola ele tem o hábito de se encolher, virar uma bolinha para se defender, para se esconder. Aí ele disse que não tinha medo da chuva. Então ficou zombando dos outros. Deram até um adjetivo a ele chamado de gabola. O que é uma pessoa gabola? É alguém que zomba dos outros, né? Que se acha melhor. Parece que o mundo vai acabar, que aquela chuva não vai parar. Todos, vejam aqui a cena, todos enfileirados, um em cima, aliás, um por cima do outro. A chuva chegou a arrebentar, a descer. Mas aí o seu Vieira fecha a torneira e termina, enfim, de aguar o jardim. Olha o que era a chuvarada. A chuvarada era o quê? Uma mangueira ligada. Estão vendo aqui onde estava aguando o jardim. E o senhor Vieira, que era a pessoa que estava cuidando do jardim, cuidando das flores, resolveu desligar a torneira, é isso? E acabou praticamente a chuvarada. Os bichinhos procuram o sol e se seca bem ligeiro, mas logo logo receberão outra visita do jardineiro. Então, na realidade, essa chuvarada foi o seu Vieira tentando aguar as flores. Como os bichinhos são miúdos, como diz no início da história, eles são levados pela água que está sendo regada às flores e às plantas no jardim. Observe a cena, tintim por tintim, e encontre os bichos do jardim. Olha, vejam aqui. O sapinho escondido pertinho da flor, não é isso? A torneira aqui de todo, a borboleta já está voando, cada um procurando o seu lugar. Então veja só, esse livrinho, essa história, não é? Ela acontece exatamente aonde? No jardim, não é isso? No finalzinho deu pra gente entender. No início eu pensei, até Tia Bel pensava que era uma chuva forte. Porque quando a gente vai ler um livro, a gente não vai lá pro final. Muitas vezes o aluno, por preguiça, quando o texto é bem maior, ele vai lá no final, que todo livro tem atrás um resumo, certo? Então a gente começa pela verdadeira história. Por quê? Porque os acontecimentos, as cenas, elas vão envolvendo e vão surpreendendo a quem está lendo. É muito importante. Todo aluno que lê muito, ele escreve muito bem. Ortograficamente, ele não comete erros. É muito raro. Por quê? Porque sempre que você vai escrever uma palavra, você lembra daquela palavra que você leu em uma história, em algum texto, algum livro. Ah, eu já vi essa palavra, ela escreve assim. E se você não tem o hábito da leitura, todas as palavras você vão ter que aprender até mesmo a regra gramatical para tentar descobrir como se escreve corretamente. E através da leitura, tudo isso a gente já vai aprendendo automaticamente. Então é bem importante. Esse aqui, a chuvarada, é um dos paradidáticos que faz parte da nossa coleção. Esse ano nós estamos trabalhando com o sistema Trilhas. E junto da história, vem acompanhado uma fichinha de leitura. Tá aqui, olha. Esse suplemento de leitura sobre a chuvarada tem as atividades que Tia Bel vai ler agora. Vocês vão prestar bastante atenção. Veja só, quando sentir dúvidas sobre a leitura, leia novamente, escute novamente o áudio de Tia Bel, certo? Para que vocês lembrem dos fatos. Veja aqui, você vai ter o seu nome, nome do aluno, nome da sua escola e o ano que você estuda, não é isso? Escreva o nome dos bichinhos miúdos, é a primeira questão. Quem são os bichinhos miúdos? Nós temos aí a joaninha, a borboleta, a formiga, a lesma, não é isso? O caracol, até mesmo o tatu-bola. Nós temos esses bichinhos que nós chamamos de bichinhos miúdos. Então vocês vão escrever aqui abaixo de cada um dos bichinhos o nome que se refere, né? Por exemplo, tem aqui, quem é que tem aqui? A borboleta. Aí embaixo você vai escrever o nome borboleta. No outro você vai ter o quê? A formiga. Então vai assoletrando a palavra e vai escrevendo. Segunda questão. Desenhe seu bichinho miúdo preferido. Você tem esse espaço todo aqui para desenhar dos bichinhos todos que tem na história. Qual que você mais gostou? Terceira questão. Pinte da mesma cor os pingos com palavras com final igual. Veja só.
Esse texto que nós acabamos de ler, essa história, é um poema. Não sei se quando vocês observaram Tia Bel ler, as palavras elas rimam, não é isso? As palavras que rimam são aquelas palavras que têm praticamente o mesmo final. Então aqui Tia Bel tem umas gotinhas d'água que tem assim, dó. Aí você vai procurar todas as palavras que rimam com dó. Aí eu tenho dó é alto, toró, chão. Então dessas gotinhas, bola, vão, salto e mariola. Vocês vão ver quais são as palavras que rimam entre si aí. Aquelas que tem o mesmo finalzinho, aquelas que combinam, que rimam, que tem um sonzinho melhor, que a gente sente logo. Tá, avermelhado. Então ado é a finalização da palavra avermelhado. Dado, então são duas palavras que rimam, não é? Avermelhado, dado, porque eles têm o mesmo final. Complete com as palavras abaixo. Quais são as palavras que nós temos aqui nas etiquetazinhas? Nós temos acabar, vieira, que era o nome do senhor que estava regando o jardim, parar, que é um verbo, torneira, que é um substantivo, não é isso? Jardim, que também é outro substantivo, e a palavra é enfim. Então tem aqui, parece que o mundo vai, por exemplo, acabar, que aquela chuva não vai parar. Então, de acordo com os poemazinhos, você vai colocando. Mas aí o seu, vieira, fecha a torneira. E termina de quê? E termina de acabar, de aguar o jardim. Então, vocês vão usando as palavras, vão combinando e vão completando as frases, tá certo? Além disso, tem assim, tem ao lado aqui três imagens, não é isso? E aqui do lado tem 3 descrições. Essas descrições são a respeito da imagem que tem ao lado. Vamos ver com quem combina. Levo a casa nas costas. Quem sou eu? Quem é o bichinho miudinho que leva a casa nas costas? Não é? Não é o caracol? Tem mais. Caio em pé e corro deitada. Quem sou eu? Quem é que cai em pé e corro deitada? Como é que acontece a chuva? A chuva cai os pingos e depois ela sai derramando, né? Sai de acordo com o ambiente, enchendo, né? Passando. Então é a chuva que cai, que a gente diz que ela cai em pé e corre deitada. Temos muitas pintinhas. Quem sou eu? Como é o nome daquele inseto que tem muitas pintinhas, né? Ele é vermelho com as pintinhas pretas. A 6ª questão da fichinha também tem assim: encontre e printe as palavras abaixo. Siga o exemplo. Eu tenho chuva, toró, aguaceiro, temporal, tempestade e chuvarada. Então tem esse painelzinho aqui das palavrinhas, né? Que a gente chama de palavras que elas vêm bem parecido com as palavrinhas cruzadas, mas ela tá aqui, você vai tentar encontrar essas letrinhas juntas para formar a palavra. E além disso tem desenhe um bichinho diferente para o jardim. Você vai tentar desenhar um bichinho que você não encontrou na descrição. Não pode ser a lesma, não pode ser o caracol, não pode ser a joaninha. Só um bichinho que não apareceu. E escreva o nome do seu bichinho. Além do desenho, meu amor vai escrever aqui embaixo o nome do bichinho. Tá certo? Então, quando tiver dúvida, volte novamente o vídeo e assista. Escute novamente a leitura que Tia Bel fez para que você possa responder, já que você não vai ter o acesso, não vai ter aí com você o livro. Você vai ter apenas a ficha de leitura. Um beijo bem grande, um abraço bem forte. Faça uma atividade com carinho e leia bastante. Não esqueçam, leitura é o descobrimento do mundo.